Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da Palavra de Deus transformando vidas. A apresentação: Pastor José Ivan. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós lemos nesta noite os Salmos de número 9. Meus amados irmãos, o livro dos Salmos é chamado em hebraico o livro dos louvores, Sefer Tehillim, o livro dos louvores. Existem salmos que são chamados salmos imprecatórios. O que é isso, pastor Ivan? São salmos onde o salmista e que Deus manifeste sua ira na vida dos ímpios. Há os salmos messiânicos que falam da obra de Jesus, os salmos reais, salmos didáticos, enfim. O salmo que nós lemos nesta noite, Salmo número 9, é uma demonstração de alegria, de regozijo que o salmista Davi expressa por Deus ter livrado das mãos dos seus inimigos. Então Davi se regozija, glorifica a Deus, exalta a Deus, porque Deus o livra dos seus inimigos. E é isso que Deus faz. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que dependem de Deus, o inimigo não tem poder de nos ferir, exceto que Deus permita. Os inimigos têm limites, como Satanás tem limite de ação, limite dado por Deus. Então, no versículo 1 do Salmo 9, está dito assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. O compromisso de Davi em louvar a Deus de todo o coração pelo livramento obtido de Deus. E Davi se expressa: eu irei proclamar todas as tuas maravilhas. Davi se compromete com Deus de divulgar, de proclamar as suas maravilhas, as tuas maravilhas. Então Davi proclama o Deus verdadeiro, o Deus que tem poder, o Deus que é onisciente, que é onipotente, o Deus que é santo, que peleja por todo aquele que confia em Deus, que coloca-se nas mãos do Senhor, irmão Kelly. Então Davi, com muito regozijo, com muito contentamento, expressa esta alegria diante do Senhor, irmão Kelly. Glória a Deus. É verdade, pastor José Ivan e ouvintes do programa Ecos do Calvário. Todos nós passamos sempre por alguma aflição. E o Senhor Jesus, eu noto isso, Ele permite exatamente isso para que a gente saiba de uma verdade ao qual o homem ímpio, e aí por isso o versículo 5 e versículo 6 são tão brutais. Nós
E agora, com essa situação toda de pandemia, de corona, de não sei mais o que, mais do que nunca, transparece que estamos nas mãos de Deus. E se você não pegou coronavírus, não é apenas a questão do cuidado humano. Porque se fosse pelo cuidado humano, meu Deus do céu, acho que metade já estaria morta numa hora dessa. É por causa da potente mão de Deus. Não por certas medidas sanitárias de natureza duvidosa. Mas, quando Davi, aqui no Salmo de número 9, ele manifesta a alegria, ele diz que vai contar as maravilhas do Senhor, é pela alegria do livramento, é pela alegria de estar salvo da mão daqueles que o perseguiam, da mão dos inimigos. E muitas das vezes nós enfrentamos esse tipo de situação para quê? Para a honra e a glória de Jesus. E para que você, eu, nós saibamos que não estamos nas mãos de nação alguma. Estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. No versículo 2 ele continua expressando a sua alegria, a sua gratidão a Deus. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus queridos, nós temos tido este privilégio de louvarmos a Deus pelas bênçãos recebidas. Temos sido gratos a Deus pelas bênçãos recebidas, ou estamos recebendo as bênçãos de Deus, livramento, alegria, paz, etc., e não estamos proclamando às pessoas sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas que Deus opera. Davi continua alegre, feliz pelo que recebera de Deus. No versículo 3, ele continua dizendo: porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Mas isto é importantíssimo, porque o inimigo jamais prevalecerá contra aqueles que depositam a sua confiança em Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus, que falam com Deus, que ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz do Espírito Santo. Então o salmista declara abertamente que os seus inimigos retrocederam e caíram, porque não tem como sobrepujar aqueles que dependem de Deus, que confiam em Deus. Deus não permite. E diz mais o homem de Deus: e pereceram diante da tua face. Olhemos quando as nações se aglomeraram para tentar destruir Israel, e quando Israel estava em comunhão com Deus, quem prevalecia? Prevalecia Israel. Os seus inimigos, os seus algozes eram destruídos, caíam diante da face do Deus vivo e eterno, porque o inimigo não prevalece contra os que confiam em Deus, contra a igreja de Jesus. Satanás jamais preponderará sobre a igreja de Jesus, irmão Kelly. E ele diz que os inimigos retrocederam, caíram e pereceram diante da face do Senhor. Porque há guerras
que nós não temos como vencer, humanamente falando. E aí, o servo de Deus clama por Deus, busca o poder de Deus, a direção de Deus, a instrução de Deus. Deus se manifesta e derrota os inimigos do seu povo, irmão Kelly. Glória a Deus, com certeza. E é uma verdade que prevalece até hoje. Algumas vezes nós estamos em algumas situações em que o Senhor Jesus, Ele vem. Pensamos que está tudo perdido. Verdade. Quando de repente o Senhor Jesus, Ele move a circunstância de uma tal maneira, porque Ele é Senhor da história. Tanto é que a humanidade é antes e depois de Cristo. E não é uma questão meramente política. Preste atenção numa coisa. Desde a Revolução Francesa, em termos modernos, há alguns estados totalitários que tentam destruir o cristianismo. Na Revolução Francesa foi a deusa razão. A deusa razão fracassou de maneira miserável, porque se tornou mais para Kali, que é a deusa da morte dos hindus, pela produção de sangue que Robespierre ele fez. E ele pegando e queimando a Bíblia, a palavra de Deus, em praça pública, assim como fez Adolf Hitler e outros notórios tiranos. O que aconteceu com Robespierre? Ele próprio foi decapitado. Quando Lenin também começou a queimar escrituras, derrubar igrejas, o que aconteceu? Teve derrame e morreu como um vegetal. Stalin seguiu a mesma coisa. Olhe para você ver como é que são as coisas. Ímpio que vê outro ímpio se ferrando dessa maneira, acha que com ele vai ser diferente. Não vai. Já contei isso, vou contar resumidamente. Stalin, antes de morrer, ele estava na cama, no seu delírio. Ora ele tinha noção de realidade, ora não tinha. De repente, ele, sentado na cama, olhou para o alto, ficou assustado e ficou numa posição de briga e de repente simplesmente caiu para trás na cama. Morreu ali, como se fosse um nocaute. Isso quem contou foi a filha dele na BBC. Hitler, todo mundo sabe, era outro que também queimava a Bíblia em praça pública. O que aconteceu? Acabou com a Alemanha, que tristemente seguiu o caminho de Laodiceia, do orgulho, da vanglória, da prepotência, de se achar, ao invés de ser como Filadélfia, que ainda que com pouca força não negasse o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque dependem do Senhor Deus. E agora, meus queridos, até hoje Jesus ele faz as coisas. Já houve repórterzinho que debochou de uma certa serva de Deus, está aí pelo governo. Já encontraram o que? Juízo divino. O pessoal, mas isso é cruel, não sei o quê. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele colhe. E não adianta dizer que não. E não adianta dizer que isso aqui está no passado. Isso aqui, meus queridos, está mais presente do que nunca. Então, meus queridos, você que está passando por uma dificuldade, por luta e por dor, não se preocupe não. Jesus vai operar na autoridade do poder de Deus e debaixo do sangue de Jesus, porque o diabo ele corre do sangue de Cristo. E quando o sangue de Cristo está na sua vida, o demônio não pode tocar você. Aleluia! É debaixo do sangue de Jesus que nós vencemos todas as causas impossíveis. Pastor José Ivan. Glória a Deus. Verso 4 nos diz: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa,
Deus chama o profeta Samuel e o incumbe de ir à casa de Jessé e escolher o rei de Israel. Davi não foi escolhido porque quis, nem foi escolhido por homens. Davi fora escolhido por Deus. Ele diz: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. A perseguição que Davi sofria pelo próprio rei de Israel, o rei Saul, queria destruí-lo, porque entendia o rei que Davi queria usurpar o trono dele, quando não era isso que acontecia, pois o próprio Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E ele diz, o Davi: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Saiba de uma coisa: Deus julga justamente. E Ele há de agir, porque você foi tirado do seu local de forma injusta e arbitrária. Você que serve a Deus foi humilhado. Sabe de uma coisa: clame a Deus. Deus é o justo juiz e age com justiça. E Deus vai fazer com que você retorne para o lugar que você estava, porque foi colocado por Deus. Receba esta palavra profética em nome de Jesus. Deus julga com justiça. O tribunal de Deus é com equidade, é com justiça, é com retidão. Deus não é injusto. Todo aquele que age com justiça e que tem a Deus e que é colocado sobre ele injustiças, Deus há de reverter este quadro. O versículo 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente, irmão Kelly. Veja aí, as nações que são ímpias, que se esqueceram de Deus, Deus irá destruí-los, apagar o seu nome para sempre e eternamente, irmão Kelly. Nós poderíamos aqui falar de homens ímpios que agiram com impiedade e que tiveram um fim catastrófico, não quer? Glória a Deus. Glória a Deus, olha aí. Quando estava falando acerca com relação a isso, tantos exemplos na história. A Alemanha, depois de 1933, tornou-se um Estado diabolicamente anticristão. Só para você ter uma ideia, igrejas cristãs, depois aí de um tempo, elas eram sublevadas, substituídas por uma igreja nacional do Reich, em que o Messias é Hitler e a Bíblia deles era o McCarthy. O que aconteceu? Trouxe maldição a uma nação que tristemente, por causa do Evangelho de Jesus, conseguiu uma expansão incrível em 1870, ultrapassou a Inglaterra em termos industriais já naquele período e já estava quase construindo a maior, uma das maiores, pelo menos, ferrovias que iria ligar Berlim a Bagdá. O problema é de que passou-se o tempo e o poder foi subindo a cabeça. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos em termos econômicos? Sim. Porque aconteceu em 1929, houve quebra do bolsa de valores. O que aconteceu? A Alemanha nazista passou, a União Soviética, um dos estados mais totalitários do mundo, terminou.
Enfim, vai ter nação aí que vai ser derribada porque está sendo impiamente anticristã. E vai ter também o seu fim, porque Jesus não dorme. E o Salmo do 5 e o 6 é atual. Não brinque, você que se acha poderoso, porque logo o julgamento virá para você também. Arrependa-se enquanto é tempo. Jesus ama você, Jesus quer fazer você uma nova criatura, mas é necessário você abandonar essas práticas ímpias, ao qual você utiliza-se do poder para querer esmagar a vontade de viver dos outros, inclusive de servos de Deus. Cuidado, Jesus não dorme, e a punição ela virá, porque Gálatas 6,7 diz: tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. É verdade, e o fim do ímpio é danoso. Os ímpios serão apagados, como diz a Bíblia Sagrada. Os ímpios são cruéis, perversos, ignoram a Deus, mas haverá um dia em que Deus irá cobrar destes pobres mortais. Quem é o homem para se contrapor a Deus? Quem é o homem para desafiar a Deus? O Senhor Deus poderia cortar o oxigênio no mundo e em 3 minutos não haveria mais ninguém vivo. Todos seriam pó da terra. E diz mais Jó que quando morre o ser humano, os germes comerão o corpo gostosamente. Então você que é ímpio, largue a impiedade. Você que é incrédulo, largue a incredulidade e busque em Jesus a salvação e o perdão de seus pecados. Os ímpios serão destruídos, mas os santos em Deus, os que confessaram Jesus como Salvador e são fiéis até o fim, estes gozarão da vida eterna, serão recompensados pelo Senhor. Pai eterno, Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por este programa. Os nomes que nos enviaram, Senhor, no caderno da oração, tu sabes quais são as suas necessidades. Nesta oportunidade, ó Deus, estende as tuas mãos e repreenda todo o mal, toda a enfermidade. Traz a paz ao coração daqueles que estão aflitos, meu Deus, que estão afastados do Evangelho, traz-os a reconciliação. Senhor, neutraliza a obra de Satanás, de destruição, de morte. Pai, estende a tua mão poderosa e opera na vida daqueles que são escravos de Satanás, que estão presos, sem poder sair, estão amarrados. Somente o poder de Deus para quebrar estes grilhões e Deus trazer liberdade a estas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, meu Deus, opera na vida da igreja e salva os pecadores. Que eles reconheçam que somente Jesus nos leva para o céu. Somente Jesus perdoa os pecados e nos outorga a vida eterna. Deus amado, Deus querido, continua conosco, nos dá uma noite abençoada e feliz, pois é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. E lembre-se, a Bíblia é para ser lida, crida e praticada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você ouviu o programa Ecos do Calvário. Produção, direção e apresentação, Pastor José Ivan.